Pensemos no seguinte cenário. Uma estrutura de aço gigantesca, tipo 50 toneladas, sendo erguida no meio do interior do Maranhão. O guindaste está lá, posicionando a peça, os soldadores estão todos a postos e o cronômetro da obra correndo solto, custando milhares de reais por hora. Uhum. E, de repente, tudo para. A estrutura corre um risco real de colapso ou a obra acaba embargada. E por quê? Porque, sabe, umas semanas antes, no escritório a uns 3.000 quilômetros de distância dali, um engenheiro digitou um 0 a menos na compra de um lote específico de parafusos de alta resistência. É o tipo de coisa que parece exagero de filme, né? Exato. Parece um roteiro de desastre muito exagerado, mas para quem vive o dia a dia da indústria pesada sabe que o caos é medido ali em milímetros. E os erros, os erros custam milhões. Com certeza absoluta. Então, o verdadeiro peso que sustenta a indústria metalmecânica hoje em dia não é só feito de aço bruto, é feito de dados. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. E a nossa missão de hoje é justamente explorar as engrenagens ocultas, sabe? Aqueles códigos silenciosos que mantêm esses gigantes operando. É um prazer enorme estar aqui com a nossa audiência para esse mergulho. E para dar uma materialidade a esse nosso cenário, os dados que a gente vai analisar hoje vêm de estudos muito estratégicos sobre a adoção de sistemas ERP. Os famosos sistemas de planejamento, né? Isso, os ERPs, mas com um foco muito cirúrgico na indústria pesada, mais especificamente na caldeiraria e montagem industrial. Uhum. E para nossa audiência entender bem a escala da coisa, a gente vai usar um recorte regional bem forte hoje, certo? Certo. Vamos focar no ecossistema ali do Polo de Tubarão e de toda a região da Aemorel, no sul de Santa Catarina. Que é um mercado fortíssimo. É um verdadeiro laboratório a céu aberto para esse tipo de operação. Vamos usar como norte as operações de empresas que têm um nível de exigência altíssimo, tipo o Metal MS, que atende gigantes como a Eneva, Gomes da Costa. Nossa, só peso pesado. Exatamente. Setores implacáveis como papel e celulose, siderurgia, geração de energia, onde não tem margem para erro. Bom, vamos desempacotar isso então. Por que a escolha de um sistema de gestão para esse setor importa de um jeito tão visceral? Porque a complexidade é monstruosa. Exato. Precisa ficar muito claro para quem nos ouve que a gente não está falando de entrar num site, baixar um software de prateleira, dar 2 cliques e instalar. A gente está falando de como essas indústrias colossais lidam com o caos da fabricação sob encomenda. E operando quase sempre com margens de lucro super apertadas, né? Sim, e com o governo no cangote. É uma fiscalização implacável. Fica parecendo uma dança no escuro. Sabe, um passo em falso e você sai da precisão milimétrica direto para falência. É uma ótima analogia. E para entender o tamanho dessa solução digital, primeiro a gente precisa olhar para o tamanho do problema lá no chão de fábrica. Porque a metalurgia pesada, ela não tem absolutamente nada a ver com uma linha de montagem em série. Não é apertar o mesmo botão o dia todo. De jeito nenhum. Não é como fabricar canetas ou engarrafar refrigerantes, onde um produto passa na esteira milhares de vezes do mesmo jeitinho. O buraco é mais embaixo. É tudo fabricação sob medida, né? Cada projeto vira um ecossistema próprio. Aquele tempo de entrega, que o pessoal da engenharia chama de lead time, ele flutua de um jeito absurdo dependendo do projeto. Flutua muito. E tem a questão da preparação do maquinário também. O famoso setup. Isso. O setup dos equipamentos de corte plasma, das calandras gigantes que curvam chapas de aço que são grossas como uma parede de concreto, o ajuste da solda, tudo isso tem que ser, reinventado a cada nova ordem de produção. O que é fascinante de observar, e os dados mostram bem isso, é como a gestão da informação precisa ser tão maleável quanto o próprio aço quando está incandescente, mas ao mesmo tempo não pode perder a rigidez dos números. E se a gente pegar o exemplo das chamadas paradas de manutenção, isso fica muito evidente. As paradas de manutenção. Explica melhor como isso funciona na prática. Bom, é um serviço extremamente crítico. A metalúrgica pega uma equipe inteira,
bota equipamento e material no caminhão e vai lá para dentro da planta do cliente fazer um reparo emergencial. Tipo uma operação de resgate industrial. Quase isso. E o tempo ali é o recurso mais valioso do planeta. Porque imagina, uma fábrica de celulose com as caldeiras paradas. Eles perdem uma verdadeira fortuna a cada hora. Milhões. Sim. E nesse contexto, o apontamento de dados operacionais que tem que ser mobile e em tempo real vira uma questão de sobrevivência financeira para quem está prestando serviço. Mas peraí, vamos trazer isso para a vida real, para o suor do dia a dia. A gente está falando de um ambiente com faísca voando, barulho ensurdecedor, poeira de metal. Os operadores estão lá com aquelas luvas grossas de raspa de couro, sujas de graxa. É um ambiente hostil. Como é que a gente vai esperar que o cara, no meio do Mato Grosso do Sul ou no interior do Maranhão, pare tudo que ele está fazendo, pegue um tablet e fique digitando dados num sistema? Tipo, isso não é pedir para o negócio dar errado logo de cara. É uma dúvida super válida e, na verdade, historicamente, esse sempre foi o maior gargalo prático das implantações. A fricção na hora de coletar o dado. Ninguém quer parar de soldar para virar digitador, né? Exato. E é por isso que a tecnologia de ponta hoje não exige digitação. Ela exige bipagem. É leitura de código de barras, é biometria, é escanear um QR Code no crachá e nas ordens de serviço. Ah, entendi. Fica tipo um processo blindado. Totalmente blindado. O operador só bipa o início da solda e depois bipa o fim do serviço. E por que isso é tão vital? Porque, pensa bem, se o custo exato daquelas horas da equipe e a quantidade de eletrodos e gases usados lá na obra no Maranhão não subirem na mesma hora para o servidor central lá em Santa Catarina, A margem de lucro vira pó. a margem projetada desaparece. O custo real devora o lucro antes mesmo que a diretoria tenha tempo de abrir uma planilha para conferir. Caramba! E além dessa sangria no custo, tem uma outra camada que as nossas fontes bateram muito na tecla, que parece um verdadeiro campo minado jurídico, que é a rastreabilidade. Em setores como óleo e gás, rastreabilidade não é só um luxo da administração, né? É a garantia física de que a estrutura não vai desmoronar. Perfeito, é segurança pública até. As normas internacionais de segurança exigem que a indústria consiga rastrear a genealogia de cada componente de uma caldeira de alta pressão, por exemplo. A árvore genealógica do aço. Isso mesmo. A empresa precisa provar qual foi a corrida siderúrgica exata, o lote da metalúrgica que deu origem àquela chapa específica. Nossa, é muito granular. Muito. E vai além, porque o sistema do IRP precisa cruzar esse dado físico do material com o dado humano. Como assim o dado humano? Empresa não tiver isso amarrado. Se tiver qualquer falha nessa amarração, eles simplesmente não conseguem gerar o famoso databook. Que é tipo aquele passaporte de qualidade da obra, certo? É um documento massivo. Se o databook não sai automatizado e sem erros, a indústria até pode terminar a obra física lá no cliente, mas adivinha? Não recebeu pagamento? Não recebe um centavo. Fica retido. O que me traz uma imagem mental aqui muito forte sobre aquelas tentativas frustradas de gerenciar tudo isso na mão. Tentar orquestrar uma operação gigantesca e sob medida usando só planilhas soltas de Excel. É como tentar reger uma orquestra sinfônica, mas dar uma partitura diferente para cada músico. É bem por aí. Sabe, os instrumentos até tocam, a equipe até soa a camisa, mas no fim sai um ruído caótico e milhões de reais vão pelo ralo. É a receita para a tempestade perfeita. E isso nos leva à próxima grande etapa dessa nossa discussão, que é como a tecnologia constrói essa ponte digital entre o que é planejado e o que é executado. A passagem do projeto para a realidade. Exato. Porque olha só, uma coisa é a engenharia criar um modelo tridimensional maravilhoso no computador. Outra coisa bem diferente é traduzir isso por o chão de fábrica sem que ocorram perdas financeiras absurdas no meio do caminho. E como isso funciona no mundo do software? Bom, hoje os softwares de design paramétrico como o AutoCAD e o Tekla Structures, eles são o padrão ouro, né? Eles desenham cada milímetro do projeto. Mas, historicamente, a gente sempre viu um abismo entre o escritório bonitinho dos projetos e o galpão de fabricação sujo de graxa. Como é que a famosa lista de materiais, a BOM, saía da tela do projetista e ia parar no sistema de suprimentos? Então, no passado e até hoje em algumas empresas mais atrasadas,
Alguém simplesmente imprimia o desenho tridimensional, Meu Deus. colocava em cima da mesa e um assistente ficava horas e horas digitando tudo manualmente no RP. Tipo, 200 metros de viga, meia tonelada de chapa de carbono, 1000 parafusos. Isso levanta aquela questão óbvia do erro humano, né? Quanto uma empresa não perde por causa de um zero a mais ou a menos? Sangra horrores. Se o operador lá, cansado, na sexta-feira à tarde, digita a compra de 20 toneladas de um aço especial caríssimo, em vez de 2 toneladas, Acabou. O fluxo de caixa da empresa evapora num ato. dizimado. E é justamente para mitigar esse risco de catástrofe que a integração nativa entra em cena forte. O mercado hoje não tem mais paciência para isso. Eles exigem integradores especializados como o iCubus. Ah, o iCubus. Eles fazem essa ponte direta, né? Isso, eles extraem os metadados lá do projeto 3D e já populam automaticamente o módulo de planejamento e controle de produção do RP, o PCP. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para a nossa análise. Ferramentas como o iCubus atuam como um tradutor universal, que não falha. Exatamente. Os engenheiros lá no ar-condicionado passam a falar rigorosamente a mesma língua do operador que está manuseando a calandra lá embaixo. Nenhuma vírgula se perde. Nenhuma. Mas essa eliminação do retrabalho não é só para facilitar a vida do funcionário. Ela é a base para algo que faz o diretor financeiro dormir à noite, que é o cálculo real do custo por absorção. Esse é o santo graal da contabilidade industrial. O custo por absorção exige que cada centavo que é gasto na fábrica, seja de luz, desgaste da máquina ou a hora do funcionário, seja totalmente absorvido pelo preço do produto final. Não pode sobrar custo boiando, né? Não. Então, se a engenharia manda os dados de matéria-prima perfeitos via integração e o chão de fábrica aponta a mão de obra pelo tablet sem erro, a formação do preço de venda não é mais um chute educado. Vira uma ciência exata. Vira ciência exata. A empresa sabe até onde pode apertar o cinto num leilão de contratos, dá desconto para ganhar do concorrente e ainda assim sair no lucro. Fantástico. E se essa precisão toda garante que a empresa sobreviva no mercado, os nossos dados apontam uma força muito mais, vamos dizer, sombria, que é o que dita a sobrevivência jurídica da corporação aqui no Brasil. A burocracia. Pois é, não basta só ser eficiente, você tem que provar para o governo que você é eficiente. O que nos leva para a dor de cabeça número 1 do empresário moderno. Se a gente conectar tudo que a gente falou até agora com o ambiente de negócios no Brasil, a gente dá de cara com o verdadeiro dragão, a complexidade tributária. E na indústria metalúrgica, esse dragão tem nome, sobrenome e até CPF, o Bloco K. O famoso e temido Bloco K do SPED fiscal. Ele mesmo. O módulo contábil e fiscal de um ERP deixou de ser uma ferramentinha de back-office. Hoje ele é a blindagem jurídica primária de qualquer corporação. Mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, só para a gente aprofundar. A legislação é realmente tão draconiana assim na prática? O governo, através desse Bloco K, realmente exige saber, sei lá, onde foi parar cada retalho de chapa de aço que sobrou de um corte? Não é um pouco de formalidade exagerada? Olha, não é formalidade, é uma auditoria digital pura, fria e implacável. Sério? Tão no detalhe assim? Muito. A mecânica é a seguinte: o Bloco K exige que a indústria digitalize todo o livro de registro de controle da produção e do estoque. Então, a Receita rastreia a nota fiscal de quando a usina siderúrgica vendeu aço bruto para a metalúrgica. Tá, acompanho. E depois ela rastreia a nota fiscal da caldeira prontinha, já untada, que foi vendida para a fábrica de celulose. Aí, o sistema do fisco faz um cálculo de engenharia reverso automaticamente. Meu Deus. Sim, se entraram 10 toneladas de aço, mas só saíram 8 toneladas no produto final, a Receita pergunta na mesma hora pelo sistema: tá, onde estão as outras 2 toneladas? Caramba. E a empresa tem que ter a resposta na ponta da língua, quer dizer, no ERP. Tem que estar tudo lá. Virou sucata. Virou perda natural do processo de corte. Ou pior, será que foram vendidas sem emitir nota? E se o estoque digital que está lá no sistema não bater milimetricamente com as pilhas de metal que estão encostadas lá no galpão físico? As consequências são péssimas.
multas gigantescas que são baseadas num percentual do faturamento da empresa, e se houver reincidência, rola suspensão da inscrição estadual. O que na prática significa que a empresa não consegue mais emitir nota fiscal de nada. É o estrangulamento da fábrica do dia para a noite. Que loucura. E não para por aí, porque todo esse balanço dos materiais tem que alimentar nativamente a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, e a ECF, a Escrituração Contábil Fiscal. Tudo interligado. Sim, se a metalúrgica tentar dar um jeitinho, exportar dados do RP numa planilhinha e mandar para o sistema contábil do contador terceirizado e der um errinho bobo, tipo de arredondamento de casa decimal no ICMS, IPI, PIS ou COFINS, a conta não fecha e a empresa cai direto na malha fina. O que me faz pensar numa ironia muito, muito profunda. Talvez a maior revelação desse nosso mergulho nos dados de hoje. Qual? Pensando bem, o governo brasileiro, ao armar essas indústrias com regras fiscais tão punitivas, tipo o Bloco K, não acabou virando o maior impulsionador da indústria 4.0 no país, de forma totalmente acidental? Olha, é uma leitura brilhante. Porque essa adoção em massa de tecnologia não veio de um desejo utópico de inovação, sabe? Aconteceu com uma faca no pescoço para evitar a falência por multa. É a mais pura verdade. O rigor tributário empurrou o nível de controle sistêmico das fábricas brasileiras para um patamar que, em termos de rastreabilidade, muitas vezes supera polos industriais lá fora, na Europa ou nos Estados Unidos, que não sofrem essa pressão toda. Eles não têm um leão tão faminto na cola deles. Exatamente. A adequação fiscal acabou acelerando a maturidade de gestão de dados no Brasil em uns bons 15 anos. Então, com essa faca no pescoço, seja pela precisão do projeto ou pelo compliance do governo, a pergunta de $1 milhão que os donos de fábrica lá no sul de Santa Catarina se fazem é: tá, mas quem o contrato? Qual cérebro digital dá conta de carregar esse piano todo? E os dados que analisamos mostram um verdadeiro duelo de titãs entre os fornecedores ali na região da Amurel e Tubarão. Vamos destrinchar esses perfis então. Quem são os jogadores em campo? A gente vê filosofias bem diferentes no mercado, começando pela maior gigante da América Latina, a TOTUS. O sistema Proteus deles é muito robusto, mas tem um detalhe geográfico que os dados apontam como crucial. Eles têm uma operação física fincada lá em Criciúma. Pertinho. Muito perto de Tubarão. Para uma indústria pesada, essa distância é mínima e faz toda a diferença. E aí entra um ponto que, para quem nos ouve, pode parecer estranho. A gente vive na era da nuvem, né? Tudo está no servidor da Amazon, do Google, da Microsoft. Porque a localização física de uma equipe de suporte de software ainda é o grande fator de desempate para essas mega fábricas. É que a física da crise é implacável. Os dados ficam na nuvem, flutuando lá globais. Mas o desespero de uma linha de produção de caldeiras paralisada é bem local. Sangra ali no galpão, no chão de cimento. Exato. Se o sistema trava na hora de faturar uma carga com prazo super apertado, a empresa perde dinheiro vivo ali no mundo físico. Então, ter consultores que conhecem a cultura industrial da região e que conseguem, tipo, calçar a bota, botar o capacete e estar dentro do chão de fábrica em 40 minutos, isso mitiga o risco de desastre total. Faz todo sentido. O contato humano ainda é a âncora de segurança, né? Sempre vai ser. E além dessa presença física, o Proteus da TOTVS demonstra muito fôlego ao se integrar com sistemas de execução de manufatura, os MES. Eles conectam muito bem com parceiros locais tipo Solver PCP. Ah, e é nessa integração que a fábrica passa a enxergar o tal do OEE automaticamente, né? Onde a eficiência aparece de verdade. Precisamente. O OEE é o indicador de eficiência global do equipamento. Ele não fala só quantas peças a máquina fez. Ele cruza a disponibilidade da máquina, o desempenho e a qualidade. Tipo, tira a venda dos olhos do gestor. Tira a venda. O sistema diz: olha, essa calandra curvou 100 chapas hoje. Legal. Mas pelo padrão de tempo dela, se não tivesse tido microparadas, ela deveria ter curvado 130. Ele revela a capacidade produtiva que está escondida. Ouro puro. Mas a concorrência não fica parada, né? A gente tem a Senior Sistemas, que nasceu ali no próprio estado, no Vale do Itajaí. Eles entram nessa briga como um peso pesado inegável. Sem dúvida.
A Sênior tem o RP Sapiens, que é super reverenciado na parte contábil, uma amarração de ferro. E no chão de fábrica, o trunfo pesado deles é o uso do APS. O agendamento avançado de produção. Como que isso funciona na prática? O APS é fascinante. Imagina um mestre em xadrez que está jogando várias partidas ao mesmo tempo. Ele não pega simplesmente as ordens de serviço e bota numa fila burra. Ele analisa centenas de variáveis cruzadas. Tipo um quebra-cabeça em tempo real. Isso. Ele checa, a chapa de aço já chegou no almoxarifado, a empilhadeira está liberada para levar essa chapa até a máquina de corte. O soldador escalado para essa peça tem a certificação certa para ela. E se faltar alguma dessas coisas? Se faltar uma única variável, o APS recalcula a fila de produção da fábrica inteira em segundos. Isso impede que uma máquina gigante fique parada, ociosa, esperando uma peça que nem está pronta ainda. Incrível. E pelo que consta nos dados, a movimentação mais agressiva da Sênior, ultimamente, foi a aquisição da Sigan, o que adiciona uma camada bem diferente nesse mercado. Adiciona muito, porque a Sigan ataca uma dor bem chata que é a lentidão para personalizar o sistema, trazendo aquela arquitetura low-code. Que é meio que programar sem saber código, certo? Exato. Para explicar o low-code, pense em blocos de montar de brinquedo. Antigamente, no RP legado, se a indústria inventasse um processo novo de polimento e precisasse de uma telinha móvel no sistema só para registrar isso, nossa, Tinha que chamar um exército de programadores. pagava caríssimo, demorava meses para escrever o código. Com o low-code, um analista lá da fábrica pega elementos visuais na tela, arrasta, junta e cria a função rapidinho. É a democratização total da ferramenta. E a Sigan ainda foi além e botou inteligência artificial no meio disso tudo, né? Sim, a CIA é uma inteligência artificial acoplada ao RP. O gestor pode literalmente pedir para ela, por comando de voz no celular, analisar dados super complexos como se eu estivesse batendo papo com o assistente. Certo. Cobrimos as gigantes, mas para não deixar ponta solta. E aquelas indústrias que são hiper nichadas, sabe aquela caldeiraria super específica que não quer gastar rios de dinheiro num ecossistema gigante e só quer um software que entenda absolutamente tudo sobre torneamento, fresagem, solda especial. Para esse perfil de hiperespecialização, os dados mostram que a GRV Software, que fica ali em Joinville, domina demais. A estratégia deles é abandonar o universalismo. O sistema já vem de fábrica falando o dialeto do torneiro mecânico. Eles não tentam abraçar o mundo? Não, eles têm uma obsessão muito específica: cravar o custo unitário na fabricação sob encomenda de peças complexas e de baixa escala. E eles fazem isso muito bem. Então, para a gente amarrar essa análise de hoje, depois que a tempestade inicial passa, a empresa sobrevive à implantação do ERP, o bloco OK está rodando lisinho, e o fisco está feliz, a engenharia está integrada com a produção, o que vem pela frente? Como é que essa espinha dorsal digital se transforma no trampolim para a próxima fase da indústria? É aí que a indústria 4.0 deixa de ser só uma palavra bonita em feira de negócios e vira rotina. Quando você tem um ERP em nuvem com os dados limpinhos e confiáveis, a empresa finalmente consegue destravar a internet das coisas, a IoT. E respondendo já aquela dúvida clássica de quem acha que no chão de fábrica sujo o sensor não funciona, a telemetria industrial hoje é absurdamente resistente. Extremamente resistente. Os sensores são blindados e vão instalados dentro das engrenagens. Eles ficam medindo temperatura, grau de vibração, consumo de energia num nível de milissegundo. O que abastece diretamente o machine learning, a máquina que aprende sozinha. Perfeito! A máquina simplesmente deixa de quebrar de surpresa. A inteligência do sistema percebe que o padrão de vibração de um rolamento está meio estranho e já avisa: olha, isso vai estourar terça-feira que vem. E aí o pessoal agenda a troca para o domingo,
sem interromper a produção no meio da semana. Exato! E a cereja do bolo, a coroação máxima de tudo isso, são os gêmeos digitais, os Digital Twins. Explica esse conceito para quem não está familiarizado, por favor. Basicamente, você alimenta o sistema com tantos dados do mundo físico que ele acaba criando uma réplica em 3D operacional e idêntica da sua fábrica inteira, só que dentro do computador. Uma fábrica Matrix. Isso! Aí você pode simular semanas inteiras de produção frenética. Testar se um novo layout de máquinas vai gerar gargalo na empilhadeira. Espremer a capacidade produtiva ao limite. Tudo no simulador. Sem ligar um único motor no mundo real. E sem gastar nenhum grama de aço carbono à toa. Se for para cometer um erro catastrófico, ele acontece só no mundo virtual. Fascinante. Olha, a gente viu hoje, com uma profundidade enorme, que erguer essas mega estruturas de metal depende quase 100% de qual cérebro digital está comandando a coreografia ali no chão de fábrica. É o maestro da operação. Exato. Seja lá no Polo de Tubarão ou num canteiro de obras no meio do nada no Brasil, o peso do aço só dá lucro de verdade se tiver sustentado por nuvens de dados, por uma engenharia integrada de forma nativa e por uma obediência impecável à malha fiscal. Se a informação não fluir direito, a força bruta do maquinário vira só um prejuízo bilionário. E sabe, refletindo sobre toda essa dança entre o software e a metalurgia, essa união do bit com o aço, os dados nos deixam uma provocação para o futuro bem interessante. Manda ver. Conforme esses gêmeos digitais vão ficando tão precisos que você nem distingue mais do físico, e a inteligência artificial mapeia todo e qualquer erro antes mesmo dele acontecer, será que vai chegar um momento em que a réplica virtual perfeita, contendo toda essa inteligência de processos, o histórico impecável e as previsões matemáticas de uma fábrica inteira, terá um valor de mercado muito maior do que aqueles galpões monumentais de concreto e máquinas pesadas instalados no terreno físico? Nossa, essa é pesada. A informação invisível se tornando, no fim das contas, o ativo mais valioso de toda a operação industrial. Aquele código que doma o caos, valendo mais que as calandras. Uma senhora reflexão para encerrar. Fica aí o pensamento para todo mundo que acompanhou a gente. Queria agradecer imensamente a nossa audiência pela companhia neste nosso mergulho nos dados de hoje e a gente se vê na nossa próxima análise aprofundada.